Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Rosante, de História. Tá? Eu estou aqui para comentar com vocês o vestibular da Fundação Getúlio Vargas, 2013, segundo semestre, tá? Prova objetiva, prova do tipo A. Então, vamos lá. A primeira questão de História, tá? Trazia um texto fazendo referência à questão indígena no Brasil colônia, tá? Os povos indígenas do Brasil na época colonial. E aí você tinha que lembrar, necessariamente, que a sociedade indígena, antes do contato, antes de ter contato com os portugueses, dos jesuítas fazerem todo um processo de aculturação em cima dos índios, você tinha que lembrar que esses índios viviam de uma comunidade muito rudimentar, com práticas agrícolas muito rudimentares, com uma organização cultural de forma quase que sempre tribal, com poucas alternâncias diante disso, tá? E que dentro da sociedade você tinha uma sociedade basicamente igualitária, com um trabalho dividido por sexo, onde as mulheres realizavam práticas agrícolas e cuidavam dos filhos, e os homens faziam a caça e a coleta de parte de alguns produtos. Tá? Você tinha também nessas sociedades indígenas, os chefes indígenas eram definidos ou por bravura, o guerreiro mais forte, o guerreiro mais bravo, ou por capacidade de caça, ou até, às vezes, por uma questão de conhecimento e ligação à religião. Portanto, a sua única alternativa possível seria a alternativa de letra E. Tudo bem? Vamos lá. Questão 47. A segunda questão da prova de História, tá? Trazia uma questão sobre a Idade Média, que comentava a situação dos judeus e fazia relação a um texto, trazia um texto que fazia relação a dois momentos de perseguição dos judeus. Os judeus sendo perseguidos na Idade Média e os judeus sendo perseguidos no século XIX. Tá? O texto trazia já claramente descrito nele uma questão de diferenciação dessa perseguição, onde os judeus da Idade Média eram perseguidos porque não eram cristãos, eram vistos como inimigos da fé cristã, e os judeus do século XIX eram perseguidos em cima da ideia do antissemitismo, uma questão racial. Tá? Dentro das possibilidades que o texto traz e as alternativas que o texto te possibilita, você tem lá algumas afirmações, tá? O item número 1 você vai eliminar porque falava que os judeus na Idade Média do século XIX e XX eram perseguidos pelo mesmo motivo, o que o texto já traz anteriormente dizendo que não. A segunda afirmação fala que a noção de cristandade estabelecia na Idade Média uma constituição de uma unidade religiosa, política, cultural e racial, e o próprio texto dizia que não existia essa unidade racial, tá? Que a Idade Média se desconhecia o contexto de raça, então por exclusão da primeira e da segunda você teria que chegar à terceira, que dizia que mesmo os judeus convertidos, chamados cristãos novos, eles ainda estavam sujeitos a possíveis perseguições durante a Idade Média, o que é verdade, pois você não conseguia romper todos os hábitos, você se convertia para ser integrado socialmente, mas dentro do seu lar, dentro da sua casa, você mantinha alguns hábitos da sua religião antecessora. Tudo bem? Resposta então, letra C de casa. A questão número 48, tá, trazia o discurso do Barack Obama, do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na sua segunda posse, e era um discurso baseado na questão dos direitos dos homossexuais. E ele coloca aí, e aí a gente vai dar uma olhadinha lá no texto, vamos lá para a lousa. Você tem um trecho do texto falando que até que os nossos irmãos e irmãs gays forem tratados como qualquer outra pessoa perante a lei, ou seja, tratados como qualquer outra pessoa perante a lei, pois se realmente fomos criados como iguais. Tá? E nesse trecho já deixa claro, então, o que o presidente Barack Obama quer dizer. Ele vai fazer referência a um momento histórico onde você começa a discutir a questão dos direitos civis, os direitos civis e os direitos humanos. Isso pode ser visto como uma característica do período do século XVIII, um pensamento racional do século XVIII, que era o iluminismo. Tá? Trazia toda essa discussão à voga da sociedade e colocava ali a questão dos direitos de liberdade, igualdade, fraternidade, e o discurso do Obama está em cima dessa questão de liberdade, tudo bem? A liberdade e a igualdade, a liberdade dos homossexuais se declararem como tal, terem direitos iguais a todos os outros na sociedade norte-americana. Então, sua resposta é a letra A. A questão de número 49 está falando dos Jogos Olímpicos, a turminha da revisão aí, o pessoal que na última aula achou que não tinha mais nada o que aprender, tá vendo? Olha lá. A última questão aí que a gente discutiu, que foi a questão da Guerra Fria, fazendo um link já com o curso de Geografia e de Atualidades, coloca aí a questão 49 bem numa posição confortável de ser resolvida, por quê? Porque ela coloca que houve o boicote norte-americano aos Jogos de Moscou
e o boicote soviético aos Jogos de Los Angeles de 84. E aí traz alternativas perguntando o que é correto afirmar sobre esses boicotes nos Jogos Olímpicos. Tá? E aí você tem lá a resposta correta, como o boicote dos Estados Unidos à Olimpíada de Moscou tem a ver com a argumentação que os norte-americanos deram de que os soviéticos haviam invadido o Afeganistão em 79. E isso fez com que o governo norte-americano apoiasse, tá, os rebeldes muçulmanos que estavam contra o sistema soviético. Isso fez também com que os norte-americanos não compactuassem com os Jogos Olímpicos de Moscou, boicotando esses jogos, o que foi depois retaliado em 84 pelos soviéticos, também boicotando os Jogos norte-americanos. Portanto, sua resposta é letra B de bola. E a última questão de história, a questão de número 50, uma questão de grau muito fácil para o aluno que lembrou de estudar lá a crise do Império Brasileiro, a crise do Segundo Reinado e a proclamação da República. Ele vai lembrar que o Dom Pedro se enroscou com algumas questões ali, questões que eram complicadas de se resolver. E a conjuntura política que o Dom Pedro enfrenta na época faz com que ele seja derrubado, com que ele perca o trono. E aí você tem que lembrar que o Dom Pedro enfrentou questões econômicas pelo atraso industrial no Brasil, questões políticas pelo nascimento do PRP, o Partido Republicano Paulista, em 1873, lá feito na Convenção de Itu. Você tem que lembrar também que ele perde apoio, tá, da igreja por culpa da exclusão dos maçons dos quadros religiosos, e aí você tem toda a questão da bula Syllabus, que foi decretada pelo Papa Pio IX, tá, incomodou a elite brasileira e fez com que o Dom Pedro tomasse partido a favor dos maçons, o que desagradou muito a igreja, fora o fato de Dom Pedro poder interferir, por culpa do poder moderador, em assuntos religiosos, o que incomodava gravemente, diretamente, o Papa. Você também teve questões com o Exército, como a negação de Dom Pedro ao pedido do Exército de participar das decisões políticas no Brasil e a prisão, tá, do Tenente-Coronel Sena Madureira, entre outros fatos. E você ainda vai ter a questão dos proprietários de escravo que não ganharam a indenização prometida no ato da alforria, da abolição, no 13 de maio de 88. Esse foi o ponto final, onde esses escravocratas acabaram passando para o outro lado, apoiando o Partido Republicano, ganharam o apelido de Republicanos do 13 de maio e começaram a bancar um golpe que vai ser concretizado em 15 de novembro de 1889, tá, feito pelos militares esses que estavam influenciados por ideias republicanas e positivistas e com apoio dessa elite agrária, cafeicultora, que já não aguentava mais o governo do Dom Pedro. Tudo bem? Então, sua resposta ficaria a letra C de casa. Bom, espero que nossos alunos tenham tido um ótimo desempenho, um bom resultado. Espero que vocês voltem para o cursinho só para nos agradecer e falar que está tudo de bom, tudo ótimo na sua nova vida universitária, ok? Um grande abraço, até mais.